Muito bem, pessoal, vamos entrar agora em outros artigos relacionados a falsidades. São chamados de outras fraudes, mas na verdade tem nome em iuris próprio, os artigos 172 a 179 do Código Penal. E de pronto eu tenho que avisá-los que são artigos pouquíssimo cobrados em provas de concurso público. Entretanto, são cobrados e vale a pena a gente ter um estudo aqui relativamente rápido dentro de um bloco desses artigos para que a gente esteja preparado caso efetivamente venha a ser cobrado na nossa prova, como já o foi. Inclusive, ao final desse bloco, eu vou trazer para vocês alguns exercícios. Vamos lá, então. Nós já vamos ver o artigo 172, que é o crime de duplicata simulada. Diz o seguinte: emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. E o parágrafo único diz: nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Pessoal, esse delito de duplicata simulada, ele continua tendo viés do estelionato, tá bom? Nós ainda estamos dentro dessa fraude que é utilizada, mas essa fraude agora é utilizada por meio de uma duplicata que não traz a realidade do que foi entregue, do que foi vendido para a vítima. Então, o autor desse delito, ele, por exemplo, entrega 10 caixas de uma mercadoria, entretanto, na duplicata, ele cobra 20 caixas. E a vítima, enganada, eventualmente acaba vindo a pagar pelo dobro do que deveria. Viu como esse crime funciona? Ele acontece, é uma forma de obter uma vantagem indevida em prejuízo alheio, mas por meio de uma duplicata simulada. Em outras palavras, é só um crime específico em relação ao crime de estelionato. Nós temos o crime de estelionato, entretanto, se a fraude utilizada for uma duplicata simulada, nós vamos aplicar o artigo 172 do Código Penal, ok? Que tem uma pena mínima maior do que o estelionato, portanto não vai admitir a suspensão condicional do processo, entretanto a pena máxima é inferior, pena máxima de 4 anos. Este crime, pessoal, atenção também, porque ele é um crime formal. Ele vai se consumar no momento em que o agente emite esta fatura, essa duplicata simulada, independentemente de efetivamente vir a receber, vir a obter a vantagem, ok? Outro ponto importantíssimo: não existe modalidade culposa no artigo 172. É um crime que somente existirá se houver dolo do agente. Então acontece demais em relações, em transações comerciais, o erro. O fornecedor emite uma duplicata errada. Às vezes a menor, às vezes a maior. Não vai configurar necessariamente o crime de duplicata simulada, até porque a boa-fé se presume. É um crime difícil de você comprovar na prática, porque você precisa demonstrar que houve má-fé, demonstrar que houve dolo ao agente que emitiu essa duplicata simulada, ok? Mas somente haverá esse delito diante do dolo do agente. Pergunta a vocês: triplicata. Se houver a triplicata simulada, haverá este crime ou não? Professor, o que é triplicata simulada? O que é a triplicata? A triplicata é a segunda via da duplicata. Perdeu-se a duplicata, então emite a triplicata. É a segunda via da duplicata. Simplesmente isso. Diante de uma triplicata simulada, eu posso aplicar este crime ou não? Dois entendimentos. Olha aqui na tela. Deixa eu mudar a cor. Eu tenho uma posição que vai dizer que sim, configura o artigo 172, porque seria uma mera interpretação extensiva. Tá bom? É uma mera interpretação extensiva. O legislador disse menos do que ele queria dizer. E eu tenho uma segunda posição que vai dizer que não, que se trata de uma analogia in malam
partem. Professor, qual que prevalece? Nenhuma. Nós temos aí os dois entendimentos, a doutrina pende para os dois lados, tá bom? Outra coisa importante para falar com vocês. Vamos ler de novo aqui o artigo 172, que eu quero chamar a atenção para um ponto. Diz o seguinte: emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Vocês reparem que dá a entender que houve de fato uma mercadoria que foi pedida pela vítima. Um serviço que foi solicitado e que foi prestado para a vítima. Atenção! A duplicata simulada, ele vai emitir uma duplicata que vai conter alguma fraude, que vai conter um valor superior ao que é devido, diante de um produto que foi entregue, diante de um serviço que foi prestado. Tranquilo. Esta é a conduta da duplicata simulada. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: e se por acaso não houve qualquer prestação de serviço? Não houve qualquer venda de produto? É uma venda inexistente. E o agente, querendo obter uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida, emite uma duplicata diante de um serviço ou de um produto inexistente. Manda lá para a empresa para ver se cola. Vamos mandar aqui, olha, dizendo que a gente vendeu o produto X para eles e que a gente está cobrando R$2.000. E aí vai lá a empresa, a vítima, paga R$2.000 daquele boleto. E aí, pessoal, se a duplicata simulada for em face de um produto ou de um serviço inexistente, eu posso aplicar esse delito? Pessoal, não era pacífica essa situação, hoje é. O Superior Tribunal de Justiça entende que configura sim o crime de duplicata simulada, essa situação em que o agente emite uma duplicata em face de um produto ou de um serviço inexistente. Apesar do tipo penal não descrever perfeitamente esta conduta, ela é considerada possível pelo STJ e, portanto, vai configurar sim o crime de duplicata simulada. Beleza? Atenção então nessas observações. Vamos em frente. Artigo 173, abuso de incapazes. Até conversamos brevemente sobre ele quando falamos do artigo 171, parágrafo 5º, lá no estelionato. Diz o seguinte: o abuso de incapazes. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Reparem que a pena é superior ao crime de estelionato, mas a ideia do estelionato pode ser transportada aqui também para o crime de abuso de incapazes. A grande diferença entre abuso de incapazes e estelionato é que aqui nós vamos ter um sujeito passivo próprio. Somente pode ser sujeito passivo deste delito aquele menor que sofre um abuso financeiro, um abuso em razão da sua paixão ou inexperiência. Pode ser sujeito passivo desse crime alguém que tem uma alienação ou debilidade mental de alguém, ok? Somente eles serão sujeito passivo desse crime, mas a conduta é muito semelhante ao crime de estelionato. Muito cuidado, pessoal, porque geralmente quando aparece isso na prova, abuso de incapazes, naturalmente, o candidato, ele vai relacionar, ele vai se ligar à ideia do abuso sexual. Então, se cair abuso de incapazes, cuidado para você diferenciar, distanciar este delito de abuso de incapazes do crime, por exemplo, de estupro de vulnerável e de outros crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual de menores de idade. Ok? Nós estamos falando aqui de abuso de incapazes, que é um crime, um formato, uma forma de crime de estelionato prevista nos crimes contra o patrimônio. Esse abuso é um abuso patrimonial da inexperiência, da paixão de um menor de idade, de alguém que tem uma debilidade mental. Tá bom? Vamos distanciar, apesar do termo abuso, abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor. Trata-se aqui também de um crime formal, tá bom? Ele vai se consumar quando o agente abusa dessa inexperiência.
não necessariamente no momento em que ele obtém uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita. Ok? Muito bem, muito bem. Artigo 174. Induzimento à especulação. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Reparem que nós temos aqui duas condutas. Uma conduta é induzir à prática de jogo ou aposta. Outra conduta é induzir à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Tá bom? São dois delitos distintos. Também será aqui um crime formal. Vai se consumar com este abuso, com esta indução, independentemente da obtenção da vantagem pelo autor. Por exemplo, você pegar agora uma pessoa que é muito mais humilde, uma pessoa que tem poucos conhecimentos, uma pessoa que não sabe jogar pôquer. Vamos pegar aqui uma ideia, uma pessoa que não sabe jogar pôquer e você sabe tudo de pôquer. Você vira para a pessoa e fala, olha, pôquer é algo que tem 50% de chance para cada um. Vamos jogar pôquer, eu e você? E a gente aposta aqui 20 mil reais? E às vezes a pessoa simples, uma pessoa inexperiente, pode falar, ok, vamos então, vamos nessa. E é feita essa aposta, é feito este jogo de pôquer. E obviamente, uma pessoa que tem experiência, que sabe jogar pôquer bem, consegue rapelar e ganhar esses 20 mil reais daquela pessoa que não tem experiência. Vamos ver a conduta? Abusar em proveito próprio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, aquisição, por exemplo, de ações na Bolsa de Valores, sabendo que é uma operação ruinosa, uma operação que não vai dar certo, uma empresa que está falindo, uma empresa que vai falir, com o intuito aqui de prejudicar determinada pessoa, ok? Então, este é o delito de induzimento à especulação. Fraude no comércio, artigo 175 do Código Penal. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1º, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Então, se alguém te vende uma mercadoria dizendo que é uma mercadoria legítima, olha, esse tênis aqui é um tênis da marca tal. Entretanto, você descobre posteriormente que aquele tênis é um tênis falsificado, produzido lá no interior da China e que não tem nada de original, aquele agente que lhe vendeu a mercadoria como legítima, sendo a mercadoria falsificada, incorre no delito do artigo 175, fraude no comércio. Pessoal, estas condutas que eu estou passando aqui rápido com vocês, como eu já disse, elas não são muito cobradas, mas conhecer a conduta de cada uma delas é importante. Porque, eventualmente, se o examinador ele coloca uma situação dessas na prova de vocês, a maioria marcaria, isso daqui é estelionato. Ele usou da fraude para obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio? Não, nós temos uma conduta específica. Ainda que a gente pudesse vislumbrar o estelionato, nós temos que aplicar aqui o princípio da especialidade. E esta conduta é especial, é mais específica do que o crime de estelionato, fraude no comércio. Então, inciso 1º, essa situação aí de vender mercadoria falsificada ou deteriorada como se fosse verdadeira ou perfeita. Sim, verdadeira, mercadoria falsificada como se fosse verdadeira. Ou mercadoria estragada como se estivesse perfeita, ok? Tem que fazer essa ligação aí. Outra situação, entregando uma mercadoria por outra. Olha, eu tô te vendendo o feijão tal, que é o feijão da melhor qualidade. Na verdade, não é. É um feijão da pior qualidade. Pronto, tá vendendo uma mercadoria como se fosse outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, logo é um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai ser uma figura qualificada, é uma qualificadora do delito de fraude no comércio. E diz o seguinte: alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o
peso do metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa, ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui já vai ser a pena do crime de estelionato, a mesma pena do crime de estelionato, mas é uma figura específica, é uma fraude no comércio específica. Caso clássico. Você vai fazer uma aliança no ourives e o ourives fala, olha, você por acaso vai querer na sua aliança ouro branco? E você fala, sim, eu quero ouro branco. Entretanto, o ourives fabrica a sua aliança com prata, que é muito mais barata que o ouro branco. Reparem, ele te vende como precioso metal de outra qualidade. Te vende prata dizendo que se trata de ouro branco. Fraude no comércio, na sua forma qualificada, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Fechou? Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Logo, a gente tem aquelas figuras, a figura privilegiada desse delito, ok? Desde que o agente seja, quais são os requisitos? O agente tem que ser primário e a vantagem obtida aqui no caso tem que ser de pequeno valor. Ok? Vamos em frente. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, obviamente um crime de menor potencial ofensivo. E aqui, galera, muita atenção. Somente se procede mediante representação da vítima. Então, nós estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Professor, e os outros artigos que estavam antes desse? Galera, se não tem uma observação específica no Código Penal, na lei penal, dizendo que é um crime de ação penal de iniciativa privada ou condicionada à representação, acabou. É um crime de ação penal pública incondicionada. Então, todas as outras situações que nós vimos são hipóteses de ação penal pública incondicionada. Para que seja condicionada à representação ou ação de iniciativa privada, é necessário que haja expressamente previsto na lei penal. E aqui nós temos essa previsão expressa, dizendo que somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Se o juiz entende, a depender das circunstâncias, que não vale a pena aplicar uma sanção penal no caso concreto, pode o juiz deixar de aplicar a pena. Caso clássico, um mendigo. Mendigo que entra num restaurante e se alimenta. Ele sabe que não tem meios para pagar, mas ele acaba se alimentando. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Ah, professor, mas isso trata-se de um estado de necessidade. Não sei, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Poderia até ser um estado de necessidade e a gente não teria nenhum problema em aplicar a excludente de ilicitude nesse delito. Se o agente fez isso em razão de um estado de necessidade, aplica-se excludente de ilicitude. Entretanto, se ele se alimentou em restaurante sabendo que não possuía meios para pagar, a gente vai aplicar. O juiz, a depender do seu entendimento, ele pode deixar de aplicar a pena. Ok? Atenção! Olha o artigo 176 de novo. Ele diz, tomar refeição em restaurante é uma conduta. Alojar-se em hotel, segunda conduta. Utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, terceira conduta. Todas elas vão ter como elementar sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. O que eu quero dizer com isso? Se eu, você ou outra pessoa que tem meios, tem recursos para pagar, vai a um restaurante e ao final da sua alimentação, quando você acaba de almoçar, quando você acaba de jantar, você se levanta, vira pro garçom e fala, olha garçom, eu não vou pagar, estou indo embora, tchau. Lhe pergunto, você incidiu no crime de outras fraudes, artigo 176 do Código Penal? A resposta é negativa. Não.
Por que não? Porque em tese, vamos dizer aqui, que você tinha recursos para efetuar o pagamento. Você tinha cartão de crédito, você tinha dinheiro. Você não efetuou o pagamento porque você não quis, por alguma outra razão, seja porque a comida estava ruim, a comida veio fria, você foi maltratado, não interessa. Mas você tinha meios para pagar. Este crime só vai existir se o agente não tiver meios para pagar, ou seja, ele teve o dolo de se aproveitar de um serviço sem ter meios para efetuar o pagamento. Mas, professor, então nessa situação, se eu for num restaurante, me levanto e falo que eu vou embora e que eu não vou efetuar nenhum pagamento, eu estou com a barra limpa? Claro que não. Você vai responder por um ilícito civil. O restaurante, o hotel, a empresa de transporte pode lhe cobrar por aquilo que você consumiu, pelo serviço que lhe foi prestado. Entretanto, você não incorre no artigo 176 do Código Penal. Você não incorre no delito de outras fraudes. Para que haja esse delito, é uma elementar que o agente não disponha de recursos para efetuar o pagamento. Ok? Lembrando que quando a gente tem na lei essa expressão que o juiz vai deixar de aplicar a pena, a gente tem a hipótese aqui, a denominação é de perdão judicial. E perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade. Fechou? Muito bem, muito bem. Antes da gente ver o artigo 177, vem comigo aqui rapidinho. Tem uma situação mais comum lá em São Paulo, que é a tal da pendura. A galera que é da área do direito já deve ter ouvido falar da pendura. No dia, até esqueci, acho que é dia 11 de agosto de cada ano, é o dia do advogado. E existia há muito tempo, quando foi criada a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito lá da USP, que foi criada no dia 11 de agosto, os comerciantes locais, os donos de restaurantes locais lá em São Paulo, eles davam a comida, para homenagear os estudantes da Faculdade de Direito. Muito bem, esta prática perdura, continuou acontecendo até os dias atuais. E hoje, só que naquela época lá a gente tinha uma faculdade de Direito. Hoje são centenas de faculdades de Direito na cidade de São Paulo e em outras cidades também. Os alunos combinam no dia 11 de agosto, dia do advogado, vão a determinados estabelecimentos em determinados restaurantes, se alimentam e falam, não vou pagar, em razão da pendura. Essa pendura, obviamente, naquele tempo antigo, depois que a pessoa se formava, ela ia lá e pagava a conta. Por isso que pendurava a conta. Mas hoje, tudo desvirtuado, na verdade os alunos vão, se alimentam, abraço, tchau e nunca mais pagam. Já teve muita briga por causa disso. Hoje, os restaurantes de São Paulo, eles têm feito uma reserva. Então eles falam o seguinte, olha, dia da pendura aqui, a gente vai ter, sei lá, 10, 15 pessoas que podem entrar sem pagar. E aí os alunos têm que reservar para entrar naquele restaurante, se alimentam e depois vão embora. Ou então negocia, olha, você não vai pagar alimentação, mas vai pagar 10%, vai pagar refrigerante, enfim, pessoal. Já houve o questionamento se esta pendura configuraria o crime de outras fraudes, em razão de não dispor meios para pagamento. Mas a questão é exatamente essa. Esses alunos que vão e se alimentam gratuitamente, eles possuem meios para pagar. Eles simplesmente se recusam a pagar em face desse dia da pendura. Ok? Então, não configura este delito. Pode vir a configurar um ilícito civil. Ok? Entretanto, Kleber Masson faz uma ressalva. Vamos supor que vários alunos se reúnam juntos e falem, vamos todos naquele restaurante. Reparem que 50, 100 alunos indo ao mesmo restaurante, você consegue configurar aqui uma intenção de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. E se houver esta massa se dirigindo a um restaurante com a intenção de causar um prejuízo naquele restaurante, poderia vir a configurar até mesmo o crime de estelionato. Beleza? Vamos em frente. Agora sim. Artigo 177 do Código Penal.
Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Galera, este delito a gente vai passar bem rápido por ele, porque ele vai ter muito mais interesse em concursos específicos, como o concurso, por exemplo, da CVM. Entendeu? Lá da CVM, que lida diretamente com ações, com as empresas que têm capital aberto, vai ter muito interesse esse artigo. Para outros concursos, o interesse é mínimo, ok? Mas vamos vê-lo rapidamente. Então, artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Ou seja, aquele que está promovendo a fundação de uma sociedade por ações. Qual que seria aqui uma sociedade por ações? Por exemplo, as sociedades anônimas, ou então uma sociedade em comandita por ações. E aí vai abrir o capital de determinada empresa, vai criar uma sociedade anônima. Vem nos informativos, vem nos laudos daquela empresa várias informações falsas para iludir o investidor. Vários ativos que na verdade a empresa não tem, ausência de passivos que na verdade a empresa possui. Demandas judiciais contra a empresa que são ocultadas do informativo, tudo com a finalidade de valorizar o IPO, né? A abertura do capital dessa empresa. Esta é a conduta do artigo 177. Olha só então, mais uma vez. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. E aí nós temos uma série de condutas descritas no parágrafo 1º e que, obviamente, se você estiver fazendo um concurso para CVM, estiver fazendo um concurso aí para banco, advogados de bancos, aí pode ser interessante conhecer todas essas condutas do parágrafo 1º, ok? Por exemplo, no parágrafo 1º tem aqui falsa cotação, falso balanço, falsas informações, então tem várias condutas aí previstas no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz: incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Claro, pessoal, que negociação de voto, discussão sobre o voto que vai acontecer na Assembleia Geral, naquelas ações que a pessoa tem direito ao voto, claro que isso é permitido. Entretanto, existem regulamentos no sentido de que venda de votos, negociações a respeito de votos, não é permitido nas Assembleias Gerais, que vão tratar dentro daquelas pessoas, obviamente, que têm direito a votos numa sociedade anônima. Então, a conduta do parágrafo 2º está incriminando esta conduta específica. Beleza? Vamos em frente. Artigo 178, também uma conduta muito específica, com pouquíssimo interesse para concursos públicos de maneira geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pessoal, conhecimento de depósito e warrant, eles vão ser títulos de créditos em operações de armazéns. Quando você contrata um armazém e deixa os seus produtos em determinado armazém, determinado depósito. E o warrant, ele é mais específico porque ele é um contrato em que os bens que ficam armazenados naquele depósito já ficam lá como garantia pignoratícia de que vai haver o pagamento em razão do serviço de depósito que está sendo realizado, ok? O fato é, se você emite este título de crédito de conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal, pena de reclusão de 1 a 4 anos. E onde que eu tenho essa disposição legal? Decreto 1102 de 1903. Então nós estamos diante de uma norma penal em branco. Fechou? Artigo 179. E de todos que nós falamos, talvez este aqui seja o mais importante.
que diz o seguinte: fraudar a execução alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o parágrafo único, somente se procede mediante queixa. Se somente procede-se mediante queixa, eu estou diante de um crime de ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada. Muita atenção, porque este parágrafo único já foi muito cobrado no que tange ao delito de fraude e execução. Não é um crime de ação penal pública condicionada à representação, não é um crime de ação penal pública incondicionada, mas sim de ação penal de iniciativa privada. Deixa eu passar para vocês aqui alguns pontos importantes sobre esse delito. Primeiro, para que ele seja configurado, exige-se o prévio ajuizamento da execução. Ou seja, quando o agente aliena, desvia, destrói ou danifica bens para fraudar a execução, se eu estou falando de uma execução que está sendo fraudada, para a configuração desse delito, é necessário que haja a prévia instauração da execução, ou seja, que tenha se dado início à execução de um título judicial ou de um título extrajudicial, ok? Então, exige-se o prévio ajuizamento da ação de execução. Segundo ponto, trata-se de um crime próprio, porque somente pode praticar esse crime quem? O executado. Aquele que está sofrendo a execução é que pode vir a praticar esse crime, ok? Então, galera, muita atenção: fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Alguém me executa, eu estou devendo lá 50 mil reais, eu não tenho nenhum bem, eu tenho um carrinho. Carrinho não, eu tenho um carro bom que custa 50 mil reais. Entretanto, eu não quero pagar a dívida. Eu sei que se eu ficar com aquele carro, aquele veículo vai ser apreendido, vai ser penhorado e vai acabar indo para leilão judicial para pagar a dívida que eu tenho. O que eu faço? Eu já tenho a execução em curso, eu alieno aquele veículo para não precisar pagar essa dívida. E aí eu deixo a vítima na mão. O exequente fica sem receber o dinheiro. Fraude à execução. Esse delito aqui também não é muito cobrado, mas dentro desses artigos que nós tratamos aqui nesta aula, ele é disparado o mais cobrado, ok? E ainda tem a súmula 175 do STJ. Deixa eu limpar aqui para a gente poder ver. Súmula 175 não, 375 do STJ. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Tá bom? Então, para que haja esse delito, eu preciso do registro da penhora, ou seja, que o crime tenha sido já penhorado, que o bem já tenha sido penhorado, já tenha sido registrada a sua penhora, ou que haja a prova de má-fé do terceiro adquirente. Essa súmula 375 do STJ, na verdade, ela passou a existir para proteger o adquirente de boa-fé. Porque vamos supor, esse veículo que eu falei para vocês, que ainda não foi registrada a sua penhora, ou seja, não está com uma restrição lá no Detran, eu, adquirente de boa-fé, vejo o anúncio daquele veículo, 50 mil reais, eu falo, poxa, legal, vou comprar aqui, pago 50 mil reais. Vem depois a justiça e fala, olha, houve fraude à execução do executado, logo você, terceiro de boa-fé, pode dar o carro de volta aqui, porque tem que pagar, com esse carro tem que pagar o exequente. Reparem que eu, terceiro de boa-fé, qual culpa eu tive nisso? Eu verifiquei para ver se o veículo tinha algum tipo de restrição e não havia registro de penhora daquele veículo. Eu não tive má-fé. Eu efetivamente acreditei que eu estava comprando um carro legítimo, sem qualquer pendência. Então veio a súmula 375 do STJ para proteger o adquirente de boa-fé, para que o adquirente de boa-fé não viesse a perder o bem que ele adquiriu sem que ele soubesse, e não tinha como ele saber que se tratava de um bem que poderia vir aí a sofrer essa execução. Lógico, aquele que vendeu responde por esse delito, e aquele que vendeu vai ter que mostrar o destino do dinheiro para que também venha a ser apreendido e aí sim poder pagar o exequente. Muito bem, questões?
vamos fazer aqui umas questões rapidamente. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. A efetiva penhora de bens do executado é requisito indispensável para a configuração do crime de fraude e execução, cuja ação penal é, em regra, pública incondicionada. A primeira parte, pessoal, até aqui está certa de acordo com a súmula 375 do STJ que acabamos de falar. Ok? Entretanto, vem a questão e continua, dizendo que este crime de fraude e execução é, em regra, pública e incondicionada. Acabamos de ver que se trata de um crime de ação penal pública, de ação penal de iniciativa privada. Logo, questão 1, errada. Questão 2. O delito de duplicata simulada apenas se configura quando o agente emite título que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade. Errado. Porque o crime de duplicata simulada não se refere somente em relação à mercadoria vendida. Ele se refere também a serviço prestado. E como a gente já viu, como a gente conversou, ele pode se referir, inclusive, a um produto inexistente. O agente emite uma duplicata simulada, sendo que não houve sequer um produto entregue ou um produto solicitado pela vítima. Vai acontecer, vai haver o crime do artigo 172, duplicata simulada. Logo, questão 2, errada também. Questão 3. Julgue o item subsequente a respeito dos crimes militares, delitos em espécie previstos no parte especial do Código Penal. De acordo com a jurisprudência do STJ, a conduta do empresário que emite duplicata mercantil sem que esta corresponda à venda de mercadoria ou serviço prestado constitui fato atípico, pois a utilização da interpretação analógica in malam partem é vedada em direito penal. Pessoal, acabamos de falar sobre isso. O entendimento do STJ é que se houver uma duplicata mercantil emitida em razão de um fato inexistente, em razão de uma venda inexistente, ainda assim haverá o crime de duplicata simulada, ok? Portanto, questão 3, errada também, errada. E a questão 4 vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, olha só. De acordo com o tipo penal que descreve no ordenamento jurídico brasileiro o crime de duplicata simulada, somente é punível a emissão de título que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado, não alcançando a emissão de duplicata com venda inexistente. Conduta não prevista no artigo que tipifica o crime. De fato, esta conduta não está expressamente prevista no artigo 172. Entretanto, o entendimento jurisprudencial, o entendimento do STJ é que a venda inexistente, se houver a emissão de uma duplicata simulada em face de uma venda inexistente, vai corresponder sim ao crime do artigo 172. Beleza? Portanto, errada a questão número 4. Vem comigo. E aí a gente fecha essas outras fraudes, esses artigos 172 a 179 do Código Penal. Bons estudos, até a próxima aula.